bem, senhoras e senhores, Bruno aqui na área. Hoje eu vou comentar sobre a JHSF, talvez aí o principal turnaround da bolsa nos últimos tempos. Eu sei que em momentos de crise como o atual é super difícil, principalmente para um canal que é focado em renda variável, trazer notícias boas, mas acho que a JHSF é uma notícia boa, apesar da derrocada, assim como 110% da bolsa. Ela tem bons horizontes, né, no longo prazo. Pois bem, nesse momento de crise, eu sei que fundamento é complicado, por isso que eu tenho focado em alguns vídeos aqui mais análise comportamental, mais análise técnica, né? Porém, eu acho que tem, você que gosta de contabilidade, você que é investidor, valuation, né, contabilidade empresarial, tem alguns macetes que a gente pode tentar recorrer mesmo em momentos de crise, né? Principalmente ali caixa operacional, caixa livre, né, é um deles. Tá? O seu lucro operacional, o EBIT, o EBITDA, se você quiser pegar amortização e depreciação, principalmente dívida. A empresa está muito alavancada, a dívida total geral é interessante, né, que a gente vê pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA, mas também você está olhando ali nos passivos circulantes, ou seja, o que a empresa tem que pagar para já, para ontem. Tá certo? Isso é importante, a gente torce e cruza os dedos para que não só o governo, mas também o setor financeiro amenize juros, role dívidas. Realmente é um período de guerra que a gente vive, né? Algumas empresas do setor privado, e eu destaco que a CVC já fez cortes no topo da sua pirâmide, ou seja, nos gerentes, CFOs da vida, aí, né? Pessoal que tem a folha salarial mais gordinha, aceitou um corte de 50% no caso da CVC. Então a gente vê a iniciativa privada também entrando aí em período de guerra, né? Gostaria muito, né, se não me engano a CVC tinha uma folha de aproximadamente 120 milhões, eu acho, e agora cortou para 60 milhões em salários, isso só do alto escalão, isso é muito legal. Vejo como um esforço conjunto, unificado, e a gente espera que também a máquina pública entre em algum momento. Se esse lockdown realmente for a única solução, e é hoje a única solução para tentar conter esse contágio, ele vai precisar ser postergado por mais um mês, de repente 2 meses de lockdown, a gente não sabe, é por isso que o mercado financeiro está super volátil, por não saber até que ponto a gente vai conseguir ficar ou aguentar esse lockdown, mas é importante que todo mundo enxugue, né? Nesse momento, todos, aqui não é o Bruno investidor, especulador falando para vocês, mas é o cidadão, as pessoas, as únicas coisas que nós precisamos de pobre a rico, tá certo? De iniciativa privada a pública, é de alimentação, saneamento básico, ou seja, coisas básicas do nosso cotidiano. Ninguém precisa de poupança, ninguém talvez precise de bolsa de valores agora. Tá certo? Na verdade, vai precisar só resgatar. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer o seu máximo para racionar a liquidez que está tão apertada. Não há consumo, não há produção. Ainda há consumo de materiais básicos, mas não há produção. Bom, feito essa intro, vamos falar sobre a JHSF para o curto prazo, né? E comentar um pouquinho sobre a empresa. Então, se você não conhece ela, quais são os pontos interessantes para analisar a empresa no momento de crise? Minha opinião, e de forma mega resumida, tá certo? Governança corporativa. Então é importante que a empresa seja a mais transparente possível em momentos de crise. E o novo mercado força, entre aspas, a empresa a ser. Tá certo? Então, o novo mercado é importantíssimo, não é nível 1, nível 2, não é tradicional, pelo amor de Deus, não tradicional, mas é novo mercado, é também tag along, porque nesse período é onde tubarões largam o barco ou tubarões mordem tudo e mais um pouco. Então é importante que você tenha os mesmos direitos que qualquer tubarão aí em espécie, tá certo? Free float acima de 20% também é legal para sua liquidez, tá? Importante. Aqui são 3 pontos importantíssimos que eu considero, tá? A própria empresa ser sócio majoritário ganha uma estrelinha, porque aí quer dizer que a própria empresa, os próprios controladores ali que criaram o negócio, acreditam no negócio, não para hoje, não para ontem, mas para amanhã, porque elas são ainda o sócio majoritário. Então,
esse quadro aqui da JBS é ok, é muito bacana. Tá? Quem conhece a empresa, ela atua principalmente, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a empresa, os seus produtos e serviços, mas basicamente shoppings e hotéis, e agora, mais recente, o aeroporto da região ali nobre de São Paulo, tá? Muito próximo também ao aeroporto de Guarulhos, mas esse aeroporto é executivo, tá? E não só o aeroporto, mas os arredores do aeroporto pertencem à JHSF, e isso fez com que a empresa ganhasse uma projeção de expectativa muito grande, muito positiva, mas ela entregou também resultado em 2019, principalmente. Bom, o que nós vemos aqui? O turnaround materializado, tá, de 2017 para 2018, boom, e 2019 um lucro muito interessante, tá certo? Muito interessante. Não dobrou, mas foi muito interessante, aumentou margem, aumentou lucro, diminuiu a alavancagem. Então, aumenta a margem, aumenta o lucro líquido e diminui a alavancagem, poxa, é basicamente o bolo do mercado financeiro, né? Aquele bolo de aniversário bem interessante, todo mundo gosta, tá certo? Vai ser impactada? Lógico que vai, ela está no setor de shopping, está no setor de hotéis, tá? E está no setor de aeroporto, então ela é triplamente afetada, porém, a gente vai dar uma olhadinha que a empresa tem poucas contas a pagar no curtíssimo, tá certo? E tem aí um ano em 2019 excepcional, tá? Um ano em 2019 de finalização de investimento e começa a pegar esse CAPEX e colocar no lucro, transformar em lucro, transformar em receita, tá certo? Então isso é importante, na minha opinião. Bom, dados, indicadores fundamentalistas, acho que todas as empresas estão super, hiper descontadas, né? A maioria, pelo menos. Então nós temos aqui PL de 6,97, valendo menos que o valor patrimonial, tá? EV sobre EBITDA gordinho, bem verdade, mas se você prefere o PL, tá lá, boom, menor que 10, para mim interessante. Dividend yield já bate a nossa Selic, tá certo? E os qualitativos lutando para ficar com 2 dígitos, principalmente o ROI, tá? 10,7, 3,2 ROIC e a sua margem anormal, né? Vamos ficar com a margem operacional, que é importante, tá? De 26,3%. Foi lucrativa no último tri, foi lucrativa em 2019, tá certo? Aqui a gente vê o turnaround de maneira agressiva, tá? Muito agressiva. Então, em 2016 foi o fundo do poço, de lá para cá um negócio exponencial para cima, tá? Exponencial para cima, e ela vem de um histórico aqui de 5 anos, pelo menos, de lucratividade. Aí 2014, 2015, 2016 balançou, 2014 e 2015 no azul, 2016 no vermelho. Passada essa parte difícil, essa fase difícil, 2017, 2018 foram anos de recuperação, 2018 já positivo e 2019 recorde, né? Muito interessante. Bom, aqui só para trazer de uma maneira ilustrativa, lógico que você precisa ser muito mais competente do que eu para realmente analisar as contas de curtíssimo, né? As obrigações de curtíssimo prazo, mas para quem manja contabilidade ou para quem não, o importante nesse momento, na minha opinião, é saber o que? Não do ativo circulante ou do não circulante, que basicamente o que vai receber no curto prazo, em menos de um ano, o que vai receber depois de um ano, né? Com um prazo alongado. Eu prefiro olhar muito mais o passivo circulante, tá? Que é pequeno na empresa, que ela tem que pagar no curtíssimo prazo. Então aqui é o balanço patrimonial, ativo passivo. É interessante olhar isso, é interessante subir um pouquinho e dar uma olhadinha também no seu fluxo de caixa, tá certo? Mas para esse vídeo aqui, tem pouca coisa para pagar no curtíssimo prazo, é um alívio. Não está alavancada, é um alívio. Então não tem empréstimo, não tem juros, não tem para rolar, não tem contas a pagar no curtíssimo, muitas contas a pagar no curtíssimo, é um baita alívio. Tá certo, galera? Então isso para mim é importante. Eu sei que ela está num setor que é extremamente, é um strike, né? Bateu de frente com a crise atual, mas números também são importantes. No caso, a sua dívida é baixa, tá certo? Bom, se você comprou ela há um ano atrás, você está ainda tendo uma bela rentabilidade, cerca de 196%, tá certo? Perdão, cerca de 38% de rentabilidade. Então é um bom rendimento de um ano, certo? Nenhuma empresa cresce 38%, só o mercado financeiro consegue proporcionar isso. Então é uma rentabilidade anormal, é muito boa mesmo. Bom, análise técnica que eu espero que aconteça, assim como todos os ativos, tá, galera?
uma canalização ou de baixa, tá? E no caso seria essa daqui, ó, bum, bum, tá? Ou essa formação assim, o mesmo fundo com violinadas, né? Pode vir aqui algumas violinadinhas, né? Mas mantém aqui um mesmo cotação sendo a mínima, tá? Mas as máximas diminuindo, tá certo? Então uma lateralização é isso que eu vejo para a JHSF, tá? Basicamente quem comprou continua da mesma maneira comprando de novo, tá? Então você pode tanto pegar esse fluxo como ele inteiro, pum, chegamos no topo, chegamos basicamente no topo. Então quem está comprando, vamos dizer, o cara aperta o botão lá, você tem R$1,32 de valorização, R$1,32 de valorização. É esse o trade da JBS para quem gosta de tradear, tá? Pontos do mestre de dividendos que eu tenho, quais são? Resistência atual, aqui pode-se ganhar a cor vermelha, tá? Aqui também cor vermelha, tá certo? E aqui a cor amarela atual. Então, 3,49 de baixo para cima, como é o momento atual, resistência. Aqui fez de cima para baixo, suporte. Cima para baixo, suporte. Então aqui a primeira resistência 3,49, primeiro suporte 2,87 e eu, Bruno Mazzoni, aqui não é nunca recomendação, sempre opinião minha, eu estarei observando essa região 2,36, tá? 2,36 é onde eu tenho bastante interesse, seria uma volta, se a gente tirar aqui o zoom, vocês vão perceber a região de 2,36 qual é, tá? É uma volta. Deixa eu ver se eu consigo apagar um desses disclaimers aqui. Legal. Então 2,36. Vou ver se acho que o mensal fica melhor ainda. Aqui, beleza. Tá aqui, ó. Dessa maneira a gente olha mais especificamente o longo prazo. Então é essa faixa de preço que eu tenho interesse e ela está datada, ou melhor, marcada para mim entre 2,51 2,36, eu especificamente 2,36, nada mais, nada menos, tá? É lá que eu espero que o preço volte, com o principal alvo o IPO, tá? Essa região do IPO, que é basicamente máxima atual, começa aqui em 5,15, tá? Termina lá em 6,85, tá? Então o trade, vamos supor assim, a especulação, a aposta tá aqui em 2,36, tá? Com a primeira parada em 5,18 a 6,85, tá? Isso para mim já justifica o risco, né? Basicamente o risco é zero, tá? É 1 para 1, tá certo? Então dessa maneira que eu espero que a movimentação do preço se concretize, é uma projeção, tá? E o movimento mais legal de tendência, na minha opinião, tá? Primeiro, o reteste aqui, acho interessantíssimo, então se ele vier a acontecer, show! Seria um pullback e esse é o movimento de tendência. Legal, só que esse movimento de tendência tem alguns entraves no caminho, se ele vier a acontecer. E esse entrave é justamente aqui, entre 5,15 e 6,37. Tá? Se porventura você é trend follower e a tendência de alta que você quer, a minha opinião é que você tem que esperar por esse movimento aqui, ó, tá? O reteste ou dessa faixa ou dessa de cima para baixo. Por enquanto está de baixo para cima, você pode aportar aqui mais barato, só que ficar bom tempo nessa lateralização. Tá? O mercado tende a ficar lateral por um tempo, que a gente ainda não sabe, porque o corona ainda não deu a linha final. A gente só sabe que ele é uma crise, mas não sabe a final dela. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.